Boa noite, sexta etapa. Hoje a nossa aula está sendo gravada, então excepcionalmente não teremos um ao vivo hoje. O que é que vamos estudar? Deixar aqui registrada a aula do dia 31. Hoje estudaremos queda livre e o plano inclinado. Vocês podem, ao acompanhar essa aula, quase não sai, tá vendo? Irem aí no livro, o texto de vocês, a página 52. Aliás, página 50, né? Aqui no PDF está aparecendo 52, mas na página 50 aí no livro. E aí vocês vão encontrar esse assunto. Então eu vou fazer aqui uma abordagem rápida deste conteúdo, esperando que vocês possam mais tarde estar aí me dando um feedback depois de fazer uma leitura do texto. Então, os autores desse livro, eles sempre começam com uma pergunta, né? Então, a pergunta aí desse tópico é: por que será que na descida todo santo ajuda? Olha só, vamos entender isso, né? Quer dizer, alguma coisa relacionada com a gravidade. Então, olha só, vamos destacar aqui a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton pode ser usada para analisar o movimento de queda livre, isto é, a queda em que se considera desprezível a resistência do ar. Objetos que interagem com a Terra sofrem a ação da força gravitacional, também denominada força-peso, ou simplesmente peso. Então até aqui não tem nenhuma novidade. Essa força está associada à variação da quantidade de movimento, que é nada mais nada menos que a expressão da segunda lei de Newton. Então, nas nossas aulas anteriores, a gente vem fazendo essa descrição da queda livre, utilizando o conceito de campo gravitacional, da força gravitacional. Então, aqui traz uma figura, né? Durante a queda livre de um objeto, a força gravitacional está relacionada com o aumento no módulo da sua quantidade de movimento. Se esse objeto for lançado verticalmente para cima, o módulo de sua quantidade de movimento diminuirá durante a subida, pois está sob a ação da força gravitacional, que é oposta à velocidade de lançamento. Então está aqui a figura, né? Primeiro da queda e da subida, que são situações simétricas. Então veja aqui, a gente pode chegar a uma expressão para calcular o peso do objeto, utilizando a segunda lei de Newton, que a gente já viu, né, numa aula anterior. A segunda lei de Newton. Opa, vou tirar isso aqui que está me atrapalhando. Que a gente viu numa aula anterior, né, a segunda lei de Newton, que expressa a relação entre a força, a massa e a aceleração. Então, escrevendo a segunda lei de Newton, a gente chega aí numa expressão simples, inclusive para calcular a aceleração da gravidade. Basta pegar e dividir a variação de velocidade do corpo pelo intervalo de tempo durante a queda. Então, essa primeira parte, lá no texto, é simplesmente para aplicar a segunda lei de Newton à queda livre. O que vai interessar mais especificamente para a gente aqui é o plano inclinado. E aqui tem uma chargezinha, né? Aqui a personagem, onde foi parar o meu pau de macarrão? Olha o que o cara está fazendo com o instrumento dela, está descendo essa rampa aí, utilizando ele como rolimão. Só que está nos pés. No movimento de objetos num plano inclinado, desprezando-se o atrito entre o objeto e a superfície do plano, apenas uma parte da força gravitacional está associada à variação da quantidade de movimento. A projeção da força da gravidade responsável pela aceleração do objeto que desce o plano inclinado pode ser obtida geometricamente, como ilustra a figura 11. Então está aqui a figura. Veja que aqui na descida está sendo representado o peso, está aqui vertical para baixo, e também a força responsável pela variação na quantidade de movimento. Veja que essa força ela tem a direção da queda aqui, certo? Na rampa. Ela é uma componente do peso. Na subida, algo semelhante acontece, só que o sentido do movimento aqui, da quantidade de movimento, ela é contrária
a essa componente do peso. Então aqui na legenda você tem a descrição disto, né? A força gravitacional P, né, tem a sua componente paralela ao plano inclinado e os vetores, né, tanto da quantidade de movimento inicial e final. A componente P paralela ao plano provoca essa variação na quantidade de movimento, certo? Então essa é uma descrição vetorial, a gente diz isso, né, na física, descrição vetorial do fenômeno, certo? Por enquanto, a gente só vai se deter aqui na decomposição do peso. Então, a expressão para calcular essa componente que faz o objeto descer, né, que é a componente F, né, vamos voltar aqui na figura, ó, aqui ela, F, ela vai ser determinada como? É o valor do peso multiplicando o seno do ângulo de inclinação. Então, a gente vai ver essa questão do seno com mais detalhes. Por enquanto, eu só peço que vocês possam estar lendo esse texto, né, com mais calma. Você vai encontrar aqui na página 52, nesse box, algo a mais, justamente essa descrição aqui para calcular essa força que faz o objeto descer no plano inclinado. Então veja, o valor da parcela da força gravitacional que está associada à aceleração do objeto em um plano inclinado é determinado pelo ângulo de inclinação entre o plano e a horizontal. Note que quanto maior for a inclinação do plano, maior será o ângulo, também maior será a parcela dessa força que faz o objeto descer. Certo? Aí aqui uma ilustração mostrando que se a gente pegar a rampa, inclinar ela e deixar na vertical, essa força F vai ser exatamente igual ao peso do objeto. Aí logo em seguida aqui um exercício resolvido. Certo? Então, como um exemplo prático, a gente vai estar fazendo aqui, a gente pode estar fazendo aqui essa questão 35, só para exemplificar, certo? A nossa aula de hoje. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou só recortar ela aqui para levar para o nosso quadro virtual. Então vamos salvar ela aqui. Salvar aqui na área de trabalho. Questãozinha. Vamos levar aqui para o quadro para deixar ele aqui aberto. Vou transferir a figura para cá. Então vamos salvar ela aqui e tentar responder, né? Vamos lá. Então vamos fazer aqui a leitura da questão. Aqui ela, dou uma giradinha aqui nela, ó. Então o que é que diz a questão? Vou pegar aqui a canetinha. Ó. Uma pedra de 0,25 kg cai em queda livre a partir do repouso e atinge o solo após 5 segundos. Então se a gente for representar, né, você tem aqui a pedra, aí ela cai em queda livre, a partir do repouso, ou seja, alguém estava segurando ela aqui, a velocidade inicial dela é 0, então ela não tinha velocidade, ela é abandonada e ela cai em queda livre, certo? E atinge o solo, certo? Atinge o solo em quanto tempo? Após, vou representar aqui por ΔT, após 5 segundos de movimento, ou seja, é o tempo que ela leva para cair. Ela atinge aqui embaixo. Okay. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, responda: qual é o valor da força que move a pedra? Essa força é o peso desta pedra, ou seja, é a força com que a Terra a atrai. Então, na letra A, qual é a equaçãozinha que você vai usar? A equação do peso. Então, o peso vai ser igual a massa da pedra multiplicando a gravidade. Então, esse valor desta força será o quê? Será exatamente 0,25 e você vai multiplicar por 10. 0,25 você vai multiplicar por 10. Na verdade, aqui você está calculando o peso dessa pedra. Essa multiplicação vai dar
2,5 newtons. Correto? Então, esse aqui é a resposta da letra A. Vamos fazer a letra B. A letra B, qual é o valor da quantidade de movimento no momento em que ela toca o solo? Para calcular a quantidade de movimento, o que é que a gente pode estar fazendo aqui? Primeiro, calcular a velocidade que o objeto adquire. Então, vamos utilizar a equação do movimento uniformemente variado, que é justamente essa aqui. VI mais a gravidade vezes o intervalo de tempo. Então, a velocidade com que a pedra vai atingir o solo será 0 mais a gravidade G, que é 10, multiplicando o tempo, que é 5. Então, fazendo essa multiplicação, a gente tem aí 50 metros por segundo. Pronto, achamos a velocidade. Então, qual é o valor da quantidade de movimento no momento em que ela toca o solo? Aí você aplica a outra expressãozinha. Quantidade de movimento, que é a massa do objeto vezes a velocidade. Então, essa quantidade de movimento será quanto? É a massa, que continua sendo 0,25 multiplicando 50. Então, essa multiplicação aqui vai me dar o resultado da letra B. Então, qual é a quantidade de movimento final do objeto? Então, para mim não perder tempo, vou aqui acionar a velha maquininha, 0,25 multiplicando 50. Vai dar quanto? 12,5. Então, aqui você vai escrever 12,5 quilograma por metro por segundo, que é a unidade de medida da quantidade de movimento no Sistema Internacional de Unidades. Então, está aqui a resposta à letra B. E, finalmente, a letra C. Qual é o valor da velocidade no momento em que ela toca o solo? Oh, beleza, está aqui, ó. A gente já fez na própria letra B. Então, o valor desta velocidade é 50 metros por segundo. Então, vou voltar aqui para as questões. Vou voltar aqui. E vamos pegar aqui uma questãozinha envolvendo o plano inclinado. Deixa eu ver aqui. Pronto, está aqui uma questãozinha envolvendo o plano inclinado. Então, deixa eu fixar ela aqui na nossa lousa virtual. Salvar a questãozinha aqui e levar para lá. Questão 2. Então, era para mim ter feito isso aqui logo, mas aí eu não tive muito tempo. Então, vou levar aqui para a lousa virtual a questão 2. Vou subir isso aqui, a gente já fez. E vou inserir a imagem lá da questão. Opa! Fugiu isso aqui, né? Então, vamos lá, questão 2. Vou procurar ela aqui. Pronto. Então, tá aqui ela, eu trago ela aqui para cima, vou aumentar. Arrastar um pouquinho para ficar visível aí para todo mundo. Então, vamos ler essa questão. Essa aqui já é uma questão envolvendo um plano inclinado. Então, olha só, uma esfera de 0,1 kg é colocada no ponto mais alto de um plano inclinado. Então, vamos fazer isso aí, né? Tá aqui o plano inclinado, na forma desse triângulozinho aqui. Aí eu coloquei essa esfera aqui no topo, tá aqui ela. E ela vai ser colocada lá, né, numa rampa que tem um ângulo de 30 graus com a horizontal. Vou botar aqui, ó, 30 graus com a horizontal. O ângulo que essa rampa faz com a superfície horizontal. Então, após ser abandonada, ela passa a se movimentar. Então, ela vai aqui descer, ó, o plano inclinado, até alcançar aqui a base, né, sob a ação da gravidade. Ela vai descer aqui, né? Então, após ser abandonada, ela passa a se movimentar com movimento acelerado, desprezando o atrito, né? Beleza, não tem atrito, e considerando a gravidade, o seno de 30 e o cosseno de 30, responda qual é o valor da parcela da força-peso que acelera a esfera. Ah, agora aqui é o seguinte, né? Aqui a gente vai ter que desenhar os vetores, certo? Então, primeira coisa, a gente tem aqui, ó,
o peso do objeto, sempre vertical para baixo. Tá aqui o primeiro vetor. E aí o que acontece? Aí eu vou decompor esse vetor. Então esse vetorzinho aqui é a parcela do peso que vai fazer essa esfera descer aqui no plano, certo? Até alcançar a base. Então vamos calcular essa forçazinha aí. Ora, lá no texto, como é que a gente calcula essa parcela do peso? F é igual ao peso do objeto multiplicando o seno do ângulo. No caso aí, o ângulo é 30 graus. Então, esse valor de F será o peso do objeto. O peso é calculado como? Pega a massa, multiplica pela gravidade, multiplicando o seno. O seno de 30 já foi dado, até que é meio. Então, escreve aqui, ó, substitui 0,5. Então, esta força será 0,1 vezes 10 dá 1, e 1 vezes 0,5 dá 0,5 newtons. Então veja, a forçazinha que faz a esfera descer está aqui, ó. Ela vai descer impulsionada por essa força. Então isso responde a letra A. Já a letra B, qual o valor da aceleração da esfera? Aqui na letra B, a gente vai usar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, que é a massa vezes a aceleração. Então, substitui a força, que é F, que deu 0,5. Isso vai ser igual a massa, que é 0,1, multiplicando a aceleração. Então, isola o A na expressão, e aí você vai ter 0,5 dividindo 0,1. Então, o resultado dessa divisão é exatamente quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, aqui é o resultado da letra B. Então, é uma questão simples, só para a gente aplicar as equações, né? E uma questão relacionada com o plano inclinado. Então, fizemos duas questões. Uma relacionada com a queda livre, certo? Que foi a questão anterior. E outra questãozinha aqui relacionada com o plano inclinado. Então era isso. Fica aqui a nossa aula registrada. E daqui a pouco eu coloco lá uma tarefinha para a gente fazer. Então, gente, até mais. Valeu!